Olá, sexto ano. Tudo bem com vocês? Sou o professor Leandro de Ensino Religioso. Espero que vocês ainda se lembrem de mim. Nós vamos dar início à nossa pequena revisão sobre o conteúdo da primeira avaliação. Estamos falando sobre a religião, certo? A religião ela influencia a vida das sociedades e o modo de pensar e agir, podendo contribuir para o crescimento e desenvolvimento pessoal, social de quem a segue, pois a religião atua como um instrumento de organização, de coesão e de orientação para os grupos sociais. Aqui na nossa revisão, nós vamos falar um pouquinho sobre a crença religiosa, ok? Os tipos de religiões existentes relacionados a essa crença e os textos sagrados. Que são crenças? É uma ação de crer na verdade ou na possibilidade de uma coisa, é uma fé no âmbito religioso, crença em Deus, crença em deuses, crenças em santos, como ocorre na Igreja Católica. É uma convicção íntima, uma opinião que se adota com a fé e convicção. É você ter a certeza de algo. Você acreditar, crer que aquilo tem um significado, uma importância para você. Aquilo sobre o que se considera verdadeiro, as crenças ideológicas. Cada adepto de uma crença religiosa acredita que a sua religião ela é uma verdade. Então nós vamos ter os tipos de religiões. O primeiro tipo de religião está relacionado à crença monoteísta, crença que acredita na existência de um único Deus supremo, todo-poderoso. O segundo tipo de religião é a monolátrica. É quando o indivíduo venera um único Deus, mas ele não nega a existência de outros deuses. No caso em questão, esse indivíduo, esse adepto, esse fiel, ele acredita que existe um Deus e reconhece a possibilidade de existir outros deuses. Crenças politeístas, que são crenças politeístas, são crenças que acreditam em vários deuses, onde cada um desses deuses vai ter uma função, vai ter uma responsabilidade dentro daquela instituição religiosa. A ilustração aqui representa a mitologia grega e sua variedade de deuses. Aqui no outro slide, como vocês podem observar, a gente está vendo a crença panteísta. É uma crença em um Deus ou em uma força divina, uma energia que está presente em todo o universo. E ele faz parte de tudo isso. A próxima crença é a crença animista, que crê em uma natureza povoada de espíritos, expressões da força da natureza que impregnam a existência. Os espíritos, eles animam tudo aquilo que tem vida em nosso planeta. Como vocês podem observar aqui na ilustração, vocês têm a figura de um indígena representando um pajé, representando a ação de Deus, onde os espíritos estão presentes em todos os elementos da natureza, a partir do momento da criação, quando o universo surge, da criação do universo. Então, na sequência, nós temos os textos sagrados. Esses textos são formas de expressar e disseminar os ensinamentos das diversas tradições, das diversas manifestações religiosas. Nós falávamos em sala de aula sobre tradição oral e tradição escrita. Quando os textos sagrados surgem, eles começam através da oralidade, que é essa tradição oral.
a experiência, todos os ensinamentos de uma comunidade sendo transmitido através da fala, da oralidade. Com o surgimento da escrita, existe a necessidade de registrar esses textos. Vão surgir os livros, que para cada religião vai ter um significado e uma importância. Nesses livros, nós vamos observar as narrativas de origem, nós vamos observar mandamentos, orientações de comportamento e a própria história daquela comunidade. Para os muçulmanos, a revelação suprema de Deus está no Alcorão, que crê ter vindo por intermédio do anjo Gabriel. Não esqueçam, o muçulmano, crença islâmica, é uma crença monoteísta. Para os hindus, os Vedas são as escrituras sagradas. Os hindus, eles são uma crença politeísta e o livro sagrado é o Vedas. Judeus e cristãos aceitam o Antigo Testamento como palavra de Deus. Isso acontece devido a eles possuírem a mesma origem no povo hebreu, certo? Então, o Antigo Testamento, para os judeus, ele será conhecido como Torá. E os cristãos vão acrescentar um Novo Testamento no seu livro. Então, a Bíblia, que é o livro sagrado dos cristãos, ele vai ficar dividido em duas formas: em Antigo Testamento e Novo Testamento. Lá no Novo Testamento, nós vamos falar sobre a vida e missão de Jesus Cristo. Vamos identificar ali a manifestação completa da revelação de Deus. Então, sexto ano, essa foi a nossa revisão. Nós vamos concluir aqui. Na casa de vocês, vocês têm um exercício que foi feito na nossa última aula. Se eu não me engano, são 30 afirmativas de verdadeiro ou falso. Essa foi a nossa revisão que fizemos em sala. Então, peço que vocês verifiquem essa apostila, deem uma lida nesse exercício de revisão, tá? Pois a nossa próxima aula, nosso próximo encontro, já vai ser sobre o conteúdo novo. E é importante vocês resgatarem esse conhecimento, essa atividade que vocês já trabalharam na primeira avaliação, tá bom? Um bom final de semana para todos, uma boa semana e nos encontramos na próxima aula. Tchau!